Fala pessoal, vamos aí corrigir nossos exercícios aí de agrupamento com repetição, né? Para a gente dar continuidade aí no que a gente precisar trabalhar. Deixa eu pegar aqui no livro também, que eu acompanho junto com vocês. Vamos lá. Para começar, galera, assim, não sei se vocês usam e tudo, mas assim, eu peguei um pequeno mapa mental aí sobre, que aí fala de tudo um pouquinho, né? Cálculo, princípio da contagem, permutação simples, permutação por repetição, permutação circular, arranjo simples. Então, assim, aqui aborda um pouquinho de tudo que a gente viu dentro de análise combinatória, né? Desde o início até a parte de agrupamento com repetição, que foi a nossa última matéria, que a gente vai corrigir hoje. Mas aqui tem um pouquinho de tudo aí. Então, quem interessar, né? Tem um gráfico, tem esse mapa mental aí, só dá um print nele aí, que para quem gosta de estudar assim, eu acho legal. Vamos lá. Correção de agrupamentos com repetição. Número 1. Faetec São Paulo. No boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilista tem à sua disposição 4 golpes básicos: o jab, o direto, o cruzado e o gancho. Suponha que um pugilista, preparando-se para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, queria criar uma sequência de 6 golpes empregando necessariamente 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Assim, o número máximo de sequências que ele poderá criar será D. Então, a gente já sabe que ele quer 6 golpes, né? Uma sequência com 6 golpes, sendo que vai ter 2 jabs, 2 diretos, 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Ó. A quantidade de sequências, né, que pode ser criada, é dada pela quantidade de permutações, né, que são 6, que é a quantidade de golpes que eu tenho na sequência, né? No caso, 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho, com a repetição de 2 jabs e 2 diretos. Então, eu tenho 2 repetições de 2 elementos. Então, ó, a quantidade de permutação é dada por permutação de 6, com 6 elementos, né? Sendo repetição de 2 elementos de 2 vezes de 2 golpes. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 6 fatorial, que é a quantidade de elementos que eu tenho na sequência, né? Dividido por 2 vezes 2 fatorial, porque eu tenho 2 jabs e 2 diretos. Então, eu tenho 2 vezes o jab, 2 vezes o direto. Então, eu vou tirar essa repetição com essa parte da divisão aqui embaixo. Vou pegar a caneta aqui, né? Que aí eu vou abrir aqui até o 2 fatorial. Vou simplificar o 2 fatorial de cima com 2 fatorial de baixo. Vou ficar com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 dividido por 2, 180. Alternativa letra A. Vamos para o 2. O EPG, do Paraná. A senha de um cofre é obtida permutando-se os algarismos 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Se N é o número máximo de tentativas que se pode realizar para acertar a senha, assinale o que for correto. Então, eu tenho as 4 afirmativas aqui, que eu não entendo por que esse livro é maluco, dá 1, 2, 4 e 8, não me perguntem, não entendo. Mas aqui vamos considerar como afirmativa 1, 2, 3 e 4, normalmente. Primeiro, a gente pode fazer o total, né? A gente já pode fazer o total para a gente já saber quantas possibilidades a gente tem, né? Então, ó,
O número máximo de tentativas que pode se realizar para acertar a senha, né, ou para se obter, para criar essa senha, né, é dado pelo número de permutações obtidas, pelo número 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, permutando, né, os 8 elementos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, com a repetição de 2 algarismos 1, ó, tenho 2 vezes o 1, tenho 2 vezes o 3, tenho 2 vezes o 5. Lembrando, gente, que essa repetição eu não posso somar elas e jogar o fatorial da soma delas no denominador, tá? Eu tenho que jogar o fatorial de cada repetição no denominador. Logo, esse número é dado pela permutação de 8 elementos, né? Sendo 3 repetições de 2. Então, eu tenho aqui 8 fatorial sobre 2 vezes 2 vezes 2 fatorial, que vai dar 5.040. Então, eu tenho um total de 5.040 possibilidades de fazer essa combinação. Com esse total, vamos ver o que as afirmativas estão nos dando, né? N é um número divisível por 3. Mole de ver isso, né? Vou pegar 5.040 e vou dividir por 3. Porém, eu tenho outro método também, né? Lá atrás, né, quando a gente começou a ver... A gente não, né? Quando vocês começaram a ver multiplicadores múltiplos, né? E divisores aí no fundamental, a gente sabe que se a soma dos algarismos de um número dá um número que é divisível por 3, esse número também é divisível por 3. Então, ó, 5 mais 0, 5, mais 4, 9, mais 0, 9. Então, a soma desses algarismos aqui é 9, 9 é divisível por 3. Então, 5.040 também é divisível por 3, né? Que vai dar 1.680. Então, eu tenho que aqui, ó, é verdadeiro. Número 2, N maior que 5.000. Correto, né? O N não é 5.040, 5.040 é maior que 5.000, então, verdadeiro. N é divisor de 1.000. Não, não é divisor. Ele não é nem divisor e nem divisível. Divisor é o número 1.000 dividido por 5.040. Isso é mostrar que N é divisor de 1.000. E se fosse também 5.040 dividido por 1.000, também não é, porque não dá número inteiro. Nesse caso aqui, a gente conta como divisor número inteiro, né? Então, 4 aqui falso ou errado, como vocês queiram marcar. Vou botar um Ezinho aqui, que é como está no gabarito. Aqui, ó. Tá um E, mas pode ser falso também. E N é um múltiplo de 8. De 7, desculpa. Como que eu descubro se é um múltiplo de 7? Esse caminho pode ser tanto indo quanto voltando. Se eu pegar o N e dividir por 7 ele der um número exato, eu sei que ele é um número que é múltiplo de 7. E, ó, 5.040 dividido por 7, 720. Então, alternativa verdadeira. Então, eu tenho aqui, ó, afirmativa 1, afirmativa 3, afirmativa 4 são corretas, e a afirmativa 2, 3, desculpa, a 1, 2 e 4 é correta, e essa daqui é falsa, é errada, a número 4 aqui, que seria a letra C, podemos falar assim. Vamos para a próxima. Número 3, UERJ, Rio de Janeiro. Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes: baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. Observe essas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Ó. Pode ser BBMCMC, BMMCBC, CMMBBC. Isso aqui ele deu alguns exemplos de como a criança consome esses picolés de segunda a sábado. Lembrando que são 6 picolés.
O número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a... Então, ó, a quantidade total de modos de consumir o picolé é dado pela quantidade de permutações obtidas da sequência BB, MC, MC, né? No caso aí, permutação de 6 elementos, né? Com a repetição ó, de duas letras, 2 vezes a letra B, 2 vezes a letra C e 2 vezes M, 2 vezes a letra C. No caso aqui, ó, aqui está errado, aqui é 6 fatorial. Porque é o total de possibilidades. Então, 6 fatorial, né? Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vou abrir aqui o 6 até o 2 fatorial, ó, 6, né? Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Desculpa a letra, porque com essa canetinha aqui fica difícil de escrever. Aí vai ficar 2 fatorial, que eu posso simplificar esse com esse. E vou ficar com 2 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, então é 2, né? Então aqui eu vou ficar com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 2 vezes 2, 4. Então, ó, simplifico esse 4 com esse 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então, eu tenho 90 possibilidades de criar sequências que eu esteja consumindo, que essa criança esteja consumindo esses picolés. Aqui, lembrando que aqui está errado. Aqui é 6 fatorial, tá, gente? Não é 4. Vamos para o próximo. Número 4. Unievangélica, Goiás. Se A é a quantidade total de anagramas da palavra evangélica sem acento, e B é a quantidade de anagramas da mesma palavra que começam por consoantes, o valor de B dividido por valor de A é. Então, aí eu vou ter que fazer o total de anagramas da palavra toda, vou fazer o total de anagramas começados com consoantes e vou dividir uma pela outra, né? Molezinha. O número de anagramas da palavra evangélica sem acento é dado pelo número de permutações obtidas a partir das letras da palavra evangélica, que são 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com repetição de 2 vezes a letra E, ó, e 2 vezes a letra A, que são as repetições que eu tenho. Então, a permutação dessa palavra é 10 possibilidades com 2 repetições de 2 elementos, né? Que aí vai dar isso aqui, ó, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu posso resolver essa conta aqui, ou eu posso deixar assim por enquanto, né? Porque aí pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa com isso lá na frente. Eu vou deixar assim por enquanto, porque pode ser que, como é um número, vai ser um número maior, às vezes na hora de eu abrir o fatorial e fazer a multiplicação, eu vou errar algum elemento e vou fazer errado. Então eu vou deixar assim por enquanto. O número de anagramas de evangélica sem acento que comecem com consoantes é dado. A primeira letra, né, vai ser uma consoante, então logo a gente tem 5 possibilidades, né? Escolhendo a primeira letra, o número de anagramas que podemos obter da segunda até a 10ª letra é dada pelo número de permutações obtido a partir das 9 letras restantes, né? Porque uma, sendo uma consoante, eu já vou ter jogado na primeira letra, sendo 9 elementos, né? Com 2 letras E's e 2 letras A's. Lembrando que as repetições a gente também conta. Então, na B eu vou ficar 5, né? Porque são as possibilidades da primeira letra,
vezes a permutação dos 9 elementos retidos, repetido 2 a 2. Então, eu fiquei com 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Como eu quero dividir B por A, e eu não vou abrir nenhum desses fatoriais, eu posso jogar isso na conta. Então, ó, A por B dividido por A, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui é uma divisão de fração. Então, eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Quando eu faço o inverso da segunda, o 2 fatorial vezes 2 fatorial vai para cima e o 10 vai para baixo. Então, eu consigo simplificar. 2 fatorial vezes 2 fatorial com esse aqui. E aí eu fico com 5 vezes 9 fatorial sobre 10. Vou abrir o 10 fatorial até o 9, porque aí eu posso fazer o quê? Ó? Simplifico esse com esse, né? Então, fiquei com a 5 sobre 10. 5 sobre 10 é igual a 0,5 ou 1 sobre 2. Depende de como estiver a nossa resposta. No caso, a resposta está em número decimal, letra B. Show? Número 5, né? O ECE. De quantas maneiras podemos distribuir 10 moedas, todas idênticas, entre 7 crianças, de modo que cada criança receba o mesmo número de moedas? Aí a gente já viu alguma coisa disso lá nos nossos exemplos na aula, mas vamos ver aqui. Cada criança recebe pelo menos uma moeda, né? E ainda teríamos 3 moedas para distribuir entre elas. Assim, o número de maneiras para distribuir as 3 moedas restantes entre 7 crianças é igual ao número de soluções inteiras não negativas da equação. Ó. Aqui, no caso, x representa a moeda, né? Ó, x1 mais x2 mais x, a quantidade de moedas. Lembrando que aqui não falou que tem que ser dividido igualitariamente entre todas as crianças, né? Então, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 mais x7, né, que é como se cada uma tivesse uma moeda, é igual a 3, né? No caso aqui, sobrando 3, né? Observe que se alguma dessas equações, né, x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 0, x5 igual a 0, x6 igual a 0, x7 igual a 1, que representaremos a 1 traço. Lembra daquela teoria do traço e bola lá que a gente viu na aula? Vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Moeda, bola, traço, 0, 0, 0, 0, 0 e bolinha, né? Então, moeda. E aqui ele dá outro exemplo, ó, x1, 0, x2, 0, x3, 2 e assim sucessivamente, né? Note que a representação de cada solução são utilizados os símbolos 1, repetido 3 vezes, né? Que seria o número de moedas que a gente sobrou, e repetido 6 repetido 6 vezes, né? Assim, o número de soluções da quantidade dessa equação é igual ao número de permutações de 9 símbolos, né? 3 de moeda, 3 números 1 e 6 traços, né? De 3 símbolos 1 e 6 símbolos traços, né? Com repetição de 3 símbolos 1 e 6 traços. Portanto, o número de soluções é dado por 9 fatorial, que é o total, né? Sobre 3 fatorial, né? Que é o número de aparições do elemento 1, e 6 fatorial, que é o número de aparições do elemento traço. Fazendo isso aqui, vai ficar 9 vezes 8. Eita, desculpa a letra, que escrever com isso aqui, com esse tracinho é horrível. Eu estou abrindo aqui para a gente ver o que foi feito. 6 fatorial sobre 3 fatorial sobre 6 vezes, né, 6 fatorial. Simplifico esse com esse. Vou fazer essa multiplicação aqui dividida por 3.
na verdade, dividido por 6, né? Porque 6 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? Vamos ver aqui. Aí aqui vai dar 504 dividido por 6 dividido por 6. Deixa eu botar a caneta aqui de novo. 6 porque é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 84. Então, eu tenho 84 possibilidades de distribuir 10 moedas entre 7 crianças. Letra C. Show, galera? Então, pessoal, essa parte de análise de agrupamento com repetição é isso aí. Qualquer dúvida aí, me mandem mensagem, me chamem, que o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Valeu aí, grande abraço, fiquem com Deus.